Muito bem, nós estamos conversando aqui na New Life Church sobre um tema, os encontros de Jesus. É uma série de mensagens, hoje é o 5º. Acho que será o último, por razões que semana que vem nós teremos um pregador, no outro final de semana nós temos um encontro de casais, e eu queria dar sequência nisso, então talvez hoje seja o último das nossas reflexões nesse tema, os encontros de Jesus. É o 5º hoje, e o tema de hoje, cada domingo eu dou um tema. Falei sobre desafio, falei sobre toque de Jesus, falei sobre cura, e hoje nós vamos falar sobre restauração. Quando a gente pensa em restauração, nós podemos nos aproximar dessa palavra em pelo menos de duas perspectivas. A primeira é pegar o dicionário, abrir a palavra, procurar a palavra restauração e descobrir o que ela significa. Significa trazer à vida, significa trazer ao uso um objeto antigo que você quer vê-lo novamente ser usado, apresentado, ter beleza. Esse processo chama-se restauração. Tem as pessoas que gostam de carros antigos, então pega um carro velho, vai botando as peças novas, vai mexendo aqui e acolá, e esse processo chama-se restauração. Mas do ponto de vista bíblico, que é o que nos interessa, o povo de Israel sempre clamou por restauração. E o que é que eles clamavam quando eles pediam: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa nação, restaura a nossa vida. O que é que eles estavam clamando quando eles diziam restauração? Do ponto de vista mais puro daquela palavra, o que Israel clamava era para que Deus trouxesse novamente à existência o propósito de Deus para a nação de Israel. Senhor, restaura-nos, ou seja, faz conosco, faz nesse momento, faz no meio dessa turbulência, faz no meio desse tanto de problemas, aquilo que o Senhor planejou para o seu povo, o propósito de Deus. Porque, queridos, o Senhor é o Criador, nós somos as criaturas. Esse púlpito, esse iPad que eu uso, alguém pensou, alguém criou, alguém desenvolveu isso. E quando desenvolveram para uma finalidade específica. A pessoa sabia o que ele pretendia com os usuários desses equipamentos que eu disse para vocês. Da mesma maneira, Deus tem propósitos para a nossa vida, que na maioria das vezes nós estabelecemos a vida baseado nos nossos próprios propósitos e nos esquecemos do de Deus. E quando vamos pensar no de Deus, pensamos somente em camadas, em esferas religiosas. Tem gente que acha que o propósito de Deus é somente se você se tornar um pastor, um missionário, uma pessoa que sai pelo mundo fazendo alguma coisa. Não, o propósito de Deus não tem nada a ver com o lugar e o papel que cada um de nós ocupará na sociedade. O propósito de Deus é criar uma família de muitos filhos e de muitas filhas semelhantes a Jesus para a honra e glória de Deus Pai. Nesta família tem gente que vai se tornar missionário, pastor, mas tem gente que vai se tornar arquiteto, médico, dentista, trabalhador no campo, tem gente que será profissional liberal, tem gente que será empresário. O propósito de Deus é que o povo de Deus formado no sangue de Jesus cumpra o papel para o qual eles foram criados, que é trazer o reino de Deus até a terra. Você entende isso? Então hoje a minha oração foi assim no primeiro encontro nosso, é que Deus restaure a vida de pessoas aqui nessa manhã. Será que você tem coragem de pôr a mão no seu coração e dizer assim: Senhor, restaura a minha vida? Mas pensa no que você está pedindo. Senhor, restaura minha vida. Você não está pedindo para Deus colocar em ordem somente os confrontos que existem na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Você está dizendo: Senhor, restaura a minha vida, leva a minha vida para cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. Convém que Ele cresça e que nós, cada vez mais, nos tornemos menor nesse processo. Bom, vamos ler o texto sagrado então agora, muito conhecido, uma história que está relatada em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, é o texto que nós vamos ler, a história de Zaqueu. O texto sagrado começa assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Parágrafo 2, o versículo 1 fala onde é que Jesus estava, o parágrafo 2 singulariza uma pessoa
que no meio de todos aqueles que vão estar presentes nesse encontro com Jesus, singulariza um homem. E interessante que no versículo 2, fala do homem, fala da sua profissão. Todos dois importantes, porque identifica a pessoa. O segundo diz que ele era o maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos. Há um outro publicano que nós reconhecemos pelas escrituras sagradas, que estava sentado no seu escritório, fazendo a cobrança dos impostos para o Império Romano, chamado Levi, lembram-se dele? Mateus. Só que Zaqueu não era um cobrador. Zaqueu era o chefe de todos os cobradores. E a outra característica que o texto dá dele é que ele era baixinho. Havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Todos os anos, quando nós vamos em Israel, um grupo dessa igreja, a gente tem a oportunidade de parar ali, naquele sicômoro, naquela esquina, está lá a mesma árvore até hoje, a árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Parece que Jesus está muito oferecido aqui nesse texto, nesse versículo. Parece com algumas pessoas que ligam para você, porque não é ético, e principalmente, se nós olharmos, não era ético naquela época, não é ético hoje, você ligar na casa dos outros e falar assim: estou indo aí, faz almoço para mim, Tem uns oferecidos que fazem. Você está em casa? Tô. Então aproveita e faz um almoço para você, que eu vou ir almoçar com você. Tem uns oferecidos. Agora tem uns que nunca oferecem, conhece também não? Nunca oferecem. Você não sabe nem se na casa deles tem fogão, por exemplo. Ou se só come de marmita, porque nunca oferece. Mas numa atitude singular, Jesus pede para ir na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce daí depressa, que eu quero ir na sua casa. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha esse versículo, queridos. A turma que andava com Jesus estranhou o fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu. Agora, qual foi a razão pela qual eles estranharam o fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu era um pecador. A turma não entendia que essa foi a finalidade para a qual o Filho de Deus se manifestou. Parece que aqui nesse texto tem a clássica pergunta que pessoas fazem para o pastor quando alguém na igreja vacila, quando erra, quando comete um delito grave: o que é que vocês vão fazer com a pessoa? Todo mundo espera que quem erra seja excluído, que quem erra seja cortado. E eu não estou fazendo apologia do erro, e nem estou dizendo que o erro não tenha consequências. Pessoas perdem gente querida, perde posições por causa de erro. Mas nós seríamos absolutamente hipócritas se o evangelho que nós pregamos não contempla o erro. Porque, aliás, numa análise da vida, cada um de nós só chegou onde chegou do ponto de vista existencial, da compreensão da vida, da maturidade, porque nós erramos. Pedagogicamente, o erro faz parte do processo de aprendizado. Não existe maturidade sem compreensão de falhas, sem ajustes de atitudes e sem percepção de que aquilo que está feito não está legal, precisamos mudar. Então, como eu e você esperamos que alguém que está no nosso meio mude, se ao primeiro erro a gente decepa a pessoa? É só uma mensagem de rodapé para você. Ele é pecador, mas tinha uma razão além disso. Zaqueu era rico, e a turma que andava com Jesus, a grande maioria era gente pobre. Aliás, se você ler Mateus, lá no capítulo 11 de Mateus, diz, quando perguntaram para Jesus se os discípulos de João Batista, quem era ele, se devia esperar um outro, Jesus responde assim: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, mas a parte que nos interessa: e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Então Jesus, naquele momento, a turma pensava assim: nos traiu, largou dos pobres por causa do rico.
Mas, queridos, a turma que estava lá fora não entendeu a razão para a qual Jesus veio. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para quem tem a vida certinha. Jesus veio para gente que, como eu, e se você me permite me dizer, como você, não prestávamos, não tínhamos em nós beleza, formosura, alguns não continuam tendo até hoje, não tínhamos nada que nos atraísse a Ele, mas Ele nos amou. Amém, queridos? Então Jesus veio e o próprio Jesus diz isso. Veja bem comigo. Todo o povo, versículo 7, se reclamou que ele hospedara na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado seja Deus por isso. A única oportunidade que eu tenho de estar aqui é porque Jesus veio buscar e salvar perdido. A única possibilidade de nós termos esse culto de adoração ao nome dele é porque ele veio buscar e salvar perdidos, dos quais eu e você éramos parte da turma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nessa série de mensagens, o que eu estou tentando fazer com vocês é tirar dos encontros de Jesus princípios, é entendermos no diálogo, na interação de Jesus com essas pessoas, o que é que nós podemos transferir? Nós não podemos importar a cidade de Jericó para cá, nós não podemos viver a mesma atmosfera daquele dia, nós não podemos reviver o encontro pessoal de Zaqueu e com Jesus, mas nós podemos pegar os princípios, os acontecimentos, nós podemos pegar o que sobrou, o que ficou, o que transformou, o que foi falado daqueles encontros e transferi-los para a nossa vida hoje e sermos por eles também edificados. Esse é o meu interesse. Então veja, com essa finalidade em mente, a primeira coisa que eu preciso te ensinar é que o Evangelho de Jesus se preocupa com o rico. E antes de você correr na definição de rico, e está correto, rico é aquele que tem mais do que a média, e a gente sempre pensa em números do lado direito assim da conta. Rico, na perspectiva que eu quero abordar hoje, não é somente a do dinheiro. Zaqueu era um homem rico, e ele era um homem rico, pelo menos por uma razão nós podemos saber. O texto diz, mas ele era o maioral dos cobradores de imposto. Roma cobrava imposto do povo de Israel. Só que os cobradores, naquela época, não é de hoje, eles não cobravam só o valor estipulado, porque eles precisavam pôr um pouquinho no bolso deles também. Levi era cobrador, Zaqueu não era cobrador, Zaqueu era o chefe dos cobradores. Então, se o cobrador tinha que receber 10, ele queria pôr um pouco no bolso dele, ele cobrava 10 mais X. Mas se Zaqueu também fosse ganhar, tinha que ser 10 mais X mais Y. Então Zaqueu acumulou uma fortuna rápida de todos os cobradores de impostos daquela região. Mas eu não estou dizendo de dinheiro, você sabe por quê? O que é riqueza? Por que a Bíblia diz que ao rico é tão difícil entrar no reino dos céus quanto passar o camelo pelo fundo de uma agulha? Porque a riqueza, ela produz autossuficiência. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A pessoa, aliás, eu tenho uma tese que eu compartilhei aqui no primeiro culto, perigosa de ser compartilhada, mas lá vai. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que frequentam uma igreja evangélica não frequentariam se não tivessem necessidade. Jesus, para muita gente, é o amuleto. Jesus, para muita gente, é o que evita o problema. E quando não evita, ameniza. Porque se ruim com ele, sem ele, então viraria um caos. Para muita gente, o que leva você para Jesus é porque a corda apertou. É porque o casamento está acabando, as finanças foram embora, a doença, o médico falou, não tem cura, vai morrer mesmo. E aí Jesus torna-se. Imagina, querido. Você pode dizer, eu não, pastor, eu ficaria com Jesus, o trem pode estar tudo bom. Really? Eu poderia te dar exemplo, eu vou acertar, e muita gente está aqui nessa manhã, então eu vou skip essa parte. Mas a riqueza não é só dinheiro.
A riqueza é tudo que cria em mim e em você uma prepotência de que a vida está sob controle. Uma arrogância de que nós sabemos como fazer. Então a riqueza ela pode ser sim por dinheiro. A gente pensa, não, eu resolvo com dinheiro. Deu problema? Eu tenho grana. Eu me torno tão autossuficiente que eu começo a imaginar que eu nem preciso de Jesus. Que eu nem preciso de Salvador. Só que tem gente que não tem grana, mas também pensa assim. Porque formatou a vida de forma tão equivocada, tão errada, tão diferente, que acha que é capaz. Seja pela sua inteligência, alguns pela beleza, outros pelos amigos que têm, pelo network que foi formado na vida. Enfim, o Evangelho se preocupa com o rico, não é o rico da grana, necessariamente. É o rico daquele que acha que o que tem lhe garante o que precisa para a vida. E não existe, queridos, nada que dê sustentabilidade à nossa existência, a não ser Jesus de Nazaré. Porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em resgate, em favor da sua alma? Então existe gente rica que necessariamente não tira férias em lugares pitorescos e nem viaja de primeira classe de avião e nem come nos melhores restaurantes de qualquer cidade. Não é que é gente rica na grana, é gente que tem a mesma prisão que a grana é capaz de exercitar na vida de alguém. E Jesus vai àquele homem, porque embora ele se achasse autossuficiente, todo certo, cheio de dinheiro, tinha no coração dele um buraco, um vazio, um parênteses, um hiato, que é o mesmo que tem na minha e na sua vida. Segundo conceito, o esforço de Zaqueu para subir naquela árvore para ver Jesus, não é outra coisa, a não ser um reflexo da carência que o coração humano carrega, queridos. Os filósofos descrevem isso como a busca pelo sentido da vida. Os psicólogos colocam como a pessoa precisa ter razão de existir para que ele seja emocionalmente saudável. As filosofias mais diversas discutem o que é isso. É um buraco negro no coração humano? É aquela voz que ecoa no espaço sideral e que muitas vezes não reverbera, não volta? Para que eu estou aqui? Por que eu existo? O que é a vida? É só isso? A gente vive um período de tempo e morre? Não, todos nós temos uma indagação no coração, porque a eternidade foi plantada nos nossos corações. Ela foi roubada no seu sentido original por causa do pecado. Todo ser humano, e esse esforço de Zaqueu, que aparentemente era um homem autossuficiente na sua condição financeira, era um homem autossuficiente na sua fama, no seu poder, ele representava a nação dominante naquele lugar, ele corre na frente, ele faz um esforço. Vocês já imaginaram a cena? Um homem rico, pensa na sua cidade, no Brasil, você já pensou? Porque a cena de Zaqueu subindo na árvore parece menino, em dia de comício na cidade, ou um dia que vai ter um desfile, subindo em árvore, em cima do muro. Agora você já imaginou o homem mais rico da sua cidade, o prefeito da sua cidade, a autoridade da sua cidade subindo na árvore? Você vai olhar e falar assim, mas que ridículo, isso tem nada a ver com a posição da pessoa, com a postura. Mas Zaqueu corre à frente da multidão, não se importando com o mico, com o vexame, com o que os outros iam falar. Ele sobe naquela árvore porque ele queria ver Jesus. Queridos, tem muitos detalhes desse texto que são extremamente ricos para nós. Por que Zaqueu foi subir naquela árvore para ver Jesus? Provavelmente ele ouviu a fama de Jesus, que Jesus curava, mas Zaqueu não era doente, não que o texto diga, que Jesus fazia cegos ver, ele não era cego, ele não tinha lepra. Para que Zaqueu subiu naquela árvore? Ele ouviu dizer que tinha alguém que morreu e que Jesus ressuscitou e que as irmãs dele ficaram felizes, mas ele não tinha nenhum defunto na sua família, ele não tinha um velório naquela hora. Para que Zaqueu foi subir naquela árvore? Porque ele ouviu que Jesus ia passar por ali e ele queria ver Jesus. Só que o que Zaqueu não pensava é que o desejo de ver Jesus
era também mantido no coração de Jesus de ver Zaqueu. Porque o texto fala, e aqui, olha, presta bem atenção nisso. Todos os encontros de Jesus, eu fiz questão de olhar para eles. Posso errar aqui um pouquinho, mas mais de 85% de todos os encontros de Jesus envolvia grupos de pessoas, não eram singulares. Jesus e uma pessoa só num lugar. Tinha uma multidão, tinha um grupo pequeno, tinha um grupo maior. Mas de todos, há uma singularidade. Alguém foi mudado naquele encontro. Alguém foi transformado. Por que não a multidão toda? Porque multidão nunca significa coerência. Estar no meio da multidão, fazer coisas com um grupo grande, não quer dizer consenso, não quer dizer coerência. A mesma multidão, queridos, a mesma, que gritou Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor, na semana da frente, fechava a mão e gritava, crucifica-o, crucifica-o. Coerência nenhuma. Mas tem um outro detalhe. Jesus não trabalha em massa. Jesus trabalha com pessoas individualmente. Amém. Quem tem esse encontro com Jesus é por Jesus transformado. Todos da multidão terão esse encontro com Jesus? Não. Por quê? Porque não querem, porque o objetivo não era. Não interessa. Não. No meio de uma multidão inteira, cotovelando Jesus, espremendo, apertando, empurrando, Jesus para e fala assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos, de uma forma lógica, disseram, Senhor, todo mundo está te tocando. Tem gente encostando no Senhor por trás, pela frente, pelos lados, só está no meio de uma multidão, ansiosa de estar perto. Ele diz, não, alguém me tocou. Quem foi? Porque uma mulher havia tocado a barra do vestido de Jesus, encostado nele. O ponto é que não bastava para Jesus curar, estancar a hemorragia, os fluxos de sangue daquela mulher. Jesus queria transformar a vida dela. Volta para ela, quando ela apresenta-se, ele diz, vai, a tua fé te salvou. Então, queridos, hoje aqui, tem gente que vai olhar para Jesus. E esses que olharem, e Jesus olharem para ele, e olhar para eles, serão transformados. Eu espero que seja você, e eu espero que você tenha esse desejo. Eu espero que você diga para você, eu preciso, eu quero ver Jesus. Para isso eu estou disposto a subir na árvore, a pagar um mico, a ficar na frente das pessoas de uma forma diferente, mas eu quero ver Jesus, porque quando você achar que foi você que olhou para Jesus, ele vai te dizer o seguinte, meus olhos já estavam sobre você. Meus olhos já estavam sobre você. Zaqueu foi notado por Jesus, tanto quanto ele notou Jesus. Agora, sabe o que me impressiona? E eu quero te dar um terceiro conceito aqui nesse texto. É que nós temos uma ideia, e eu fiz questão de mudar a mensagem um pouco, para eu poder gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque no primeiro encontro eu tive que falar isso de forma muito rápida. Eu creio, de todo o meu coração, o que a Bíblia ensina. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê. O que nos dá salvação não tem nada a ver com projetos, com obras, com atitudes, nada. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus vem em nossa direção, nós ouvimos a voz de Deus, nós não somos salvos por esforço, nós não somos salvos por dinheiro dado em igreja, nós não somos salvos por nenhuma outra coisa, a não ser pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o sangue dele vertido na cruz do Calvário em nosso favor. Mas, o que eu questiono, e questiono muito, é o que é ser salvo para você. Porque eu fui ensinado quando menino, quando eu me converti, aos 13 anos de idade, para 14, que se eu entendesse a mensagem do Evangelho, o que eu fazia? Levantava a mão atendendo um apelo. Se eu perguntasse aqui hoje, gente, quem quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Talvez você vai levantar a mão. Eu não estou questionando se levantar a mão ou não salva alguém. O que eu estou questionando é, será? Será? O que eu estou questionando
é se isso que você disse que foi para você salvação, foi realmente. Por que eu estou perguntando a vocês? No encontro, me dá sua atenção um minutinho, no encontro com Jesus, nós tomamos uma decisão. Mas a salvação, ou a transformação, perdão, no encontro com Jesus nós tomamos uma decisão. Mas a transformação acontece na continuidade da relação. Vocês entenderam o que eu falei? Vamos voltar para o texto. Zaqueu, desce porque eu quero ir para sua casa. O texto não dá detalhes nenhum de como é que Zaqueu foi dali para a casa dele, quanto tempo, se Jesus ficou por ali batendo papo. Eu gosto de pensar a Bíblia, eu imagino que Zaqueu foi correndo, chegou em casa. Se a mulher dele estivesse em casa, foi briga, porque ele falou: mulher, está chegando uma turma aí. Aí vocês sabem o que a mulher fala: mas como é que vem todo mundo aqui? Você não me avisou nada, eu não preparei nada, não tem comida, a casa está bagunçada, as vasilhas a pia está cheia de vasilha, uma confusão. Mas vamos supor que a mulher de Zaqueu não estava em casa, tinha ido da feira, foi fazer compra. Saiu para passear, tomar um chá da tarde com as amigas dela, vamos supor. Zaqueu chegou em casa e deu ordem para a turma: a gente prepara aí porque está chegando. Eu não sei, o texto não diz nada. Mas o que o texto diz é isso aqui. Jesus entra na casa de Zaqueu. Se Jesus lavou os pés antes ou não, como era cerimonialmente aceitável. Se Jesus perguntou para o Zaqueu como é que estavam as coisas, como é que estava a vida dele, como é que estava o trabalho. Nada disso o texto diz. O texto diz que Jesus entrou. E Zaqueu, pela entrada de Jesus na casa dele, Zaqueu diz assim: Senhor, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. E depois Zaqueu diz assim: naquilo que eu extorqui alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vocês entenderam o que eu disse? No encontro, Zaqueu tomou uma decisão. Jesus quer ir lá em casa, eu vou correr, vou preparar a casa. No encontro, você tomou a decisão. Eu creio na mensagem do Evangelho, levantou sua mão. Você chorou, você ouviu uma música, não importa, você se ajoelhou, você se dobrou, você disse: Jesus, entra na minha vida. No encontro você fez isso. Mas a transformação se dá na continuidade da relação. Não é difícil de entender isso não, queridos. Olha ao seu redor, não aí agora, porque senão a pessoa vai pensar: o que você está pensando de mim? É exatamente o que você está pensando, que ela está pensando de você, é mesmo. Olha ao seu redor. Quantas pessoas tiveram encontro na palavra deles, mas que nunca foram transformados, que a formatação da vida é a mesma, que as bases pela qual ele sustenta a sua existência é a mesma, que não houve transformação na forma dele ler a vida, dele agir e reagir, dele tratar as pessoas, dele lidar com a sua sexualidade, com as suas finanças, com o convívio. Então aí sim, eu confesso para vocês, eu questiono se o que aconteceu foi meramente um encontro, ou se o encontro te levou para um processo de caminhada com Jesus Cristo, no qual a nossa vida vai sendo transformada. Por quê? Se Zaqueu não tivesse descido daquela árvore, vamos pensar novamente? E aí, Zaqueu, beleza? Beleza, Jesus, Senhor, beleza. Turma aí grande, seguindo, né? Qual que é a próxima parada? Cafarnaum, lá. Tá, beleza, bacana. Foi bom ver o senhor, bom ver você também, Zaqueu, tchau. Nós teríamos o texto que nós temos hoje? Nós teríamos essa história? Não. Então, querido, se você teve um encontro com Jesus, mas você não continua no processo da caminhada com Jesus, eu me atrevo a dizer para você que tudo que pode ter acontecido na sua vida é você ter tido um vislumbre de Jesus. Mas mais nada. Olha para o texto. 2 coisas estão evidentes aqui. Jesus entra e diz assim: eu vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Não, o que você está pensando? Zaqueu partiu a fortuna dele com os pobres? Só isso? Não.
É mais, por favor, deixa o Espírito de Deus te mostrar atrás do texto. O que Zaqueu fez foi encontrar um significado para a vida que não existia. Ele vivia para ele. Ele vivia ensimesmado. Ele vivia entesourado na sua riqueza, na sua autossuficiência, na sua vida à parte, na sua vida sem o próximo, na sua vida de não ajuda, na sua vida de não se dar, na sua vida de não ser para alguém o bem que a pessoa precisa. O que ele decidiu não foi só dar metade para os pobres, foi levar alívio para quem não tinha, foi dividir com quem precisava, foi servir quem não merecia ser servido. Por isso que eu digo para vocês, está cheio de gente rica aqui, embora a sua conta bancária possa não ter muita grana, que precisava pegar a sua riqueza e dar metade para os pobres, pegar a sua vida e dar metade para alguém, servir alguém, aliviar a dor de alguém, estar com alguém, chorar com alguém, cuidar de alguém, e não apenas do seu próprio umbigo. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Muita gente rica, porque novamente a riqueza não é o dinheiro, é aquilo que nos dá a falsa ideia de achar que a vida é isso aí. Zaqueu entendeu. E ao entender, ele disse, quer saber? Daqui para cá, ó, peguei metade, vou dar. Mas tem uma outra coisa. Zaqueu não disse só que ia dar metade da fortuna dele para os outros, da riqueza dele. Ele falou assim, ó, aquilo que eu tirei dos outros, eu vou devolver 4 vezes mais. Da onde que ele tira essa ideia? Zaqueu era um conhecedor da lei do Velho Testamento, porque lá no livro de Levíticos, capítulo de número 6, diz o seguinte, a lei do retorno, se você tirou algo de alguém de forma indevida, você devolve o que você tirou e mais 1/5 do valor. O que Zaqueu está fazendo? Ele está indo muito além. Agora, interessante é que o texto não diz, queridos, que Jesus falou assim para ele, Zaqueu, rapaz, você rouba dos outros, a fama sua é de ladrão, coletor de imposto, que passa a mão na grana dos outros. Ô Zaqueu, devolve o dinheiro das pessoas. Não tem isso no texto. Não tem. Aqui está outra tese que eu estabeleci nessa manhã, também perigosa de eu falar. É que não precisa. Não precisa. Quando nós temos um encontro com Jesus, fica absolutamente claro para nós o que nós precisamos fazer. Ponto. Nós não queremos fazer. Ponto. Nós queremos relativizar. Não, eu entendi isso, mas isso é a minha mente que está fazendo isso comigo. Sabe, nesse negócio, tem tanta gente que faz, que dá um jeitinho. Não é assim. A gente relativiza, a gente joga para lá, nós não queremos. Ah, pastor, você está dizendo que você não precisava pregar? Não, eu estou pregando para ensinar vocês. Mas se você foi visto por Jesus aqui nessa manhã, se você viu Jesus, ainda que eu não fale o que você precisa, você já sabe o que você tem que fazer. Sabe, queridos, porque não tem a ver com o homem, é o Espírito de Deus que vai. Zaqueu foi visitado. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele desconstrói o mundo de Zaqueu, e Zaqueu percebe. Diz, quer saber, está tudo errado. Estou pautando minha vida de forma errada, estou sustentando a minha existência em coisas supérfluas, estou vivendo de forma egoísta e egocêntrica. Não me diga, porque eu não acredito em você, que você não ouve o que Deus está falando para você que é para você fazer. O detalhe é que os filtros da nossa mente, que já estão preparados para que a gente não faça, vem tudo. Aí você diz assim, então, é mesmo? Tem que abandonar aquela pessoa? Vou não. Tem que mudar esse conceito da vida? Não vou não. Eu tenho que viver também para os outros e menos para mim? Eu tenho que doar mais do que o que eu recebo? Não, não quero. Esse é o ponto. Só que eu concluo com vocês agora, para que você entenda uma coisa. Se você parou no encontro, eu não entendo que em nenhum lugar das Escrituras Sagradas, isso te deu o direito de ser chamado
de Filho de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a multidão toda teve encontro com Jesus. Todos ouviram os ensinamentos de Jesus. Todos ouviram o que tinha que ser feito. O Espírito foi revelando. Mas a singularidade foi para aqueles que, ouvindo a voz de Jesus, foram transformados. Olha para o texto. Zaqueu fala, não foi Jesus. E quando Zaqueu termina de falar, que a entrada de Jesus na vida dele, deixa eu colocar para vocês. Eu não estou dizendo que ao sermos recebidos, ao termos um encontro com Jesus, que nós não vamos errar. Isso seria o maior erro e a maior mentira. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, que eu repudio, que eu luto contra ele, eu estou fazendo constantemente. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo como o erro faz parte do processo de maturidade e de crescimento, até os erros funcionarão para que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Portanto, todo aquele que permanece no erro, como João diz na sua epístola, nunca o conheceu. Era hora de você dizer: por que eu continuo reagindo da mesma maneira? Por que eu tenho entendimento cognitivo, mas que isso não se torna prática na minha vida? Aí você vai buscar um coach de alta performance. Irmãos, não tem nada mais desgraçado na vida do que você fazer a coisa errada dar certo. Não adianta. Quanto mais você se esforçar para corrigir o errado, mais depressa você vai para o lugar que você não deveria ir. Eu já contei aqui, vou contar de novo. É como se você saísse aqui de Framingham, descesse aqui um bocado, chegasse ali na Mass Pike. Você está entrando na Mass Pike, alguém te empresta uma Ferrari. Alguém te empresta uma Lamborghini. Alguém te empresta um Audi R8. Você tem o direito de voar daqui para lá. A polícia te deu carta branca. Aí você entra na Mass Pike, ao invés de você pegar ela eastbound, você pega ela westbound. Ao invés de você pegar para o leste, você pega para o oeste. E afunda o pé naquele carro potente. Se Deus não botar um pneu furado, um acidente, uma coisa qualquer para você parar, você vai na velocidade mais rápida que você conseguir, na direção errada. Então aquilo que a gente chama de desgraça, muitas vezes é Deus furando o pneu da Ferrari, para ver se alguém diz para a gente a história que eu já contei do samurai. O samurai se preparou para ir para a guerra, seu país estava em guerra, ele era o samurai mais hábil de toda uma região, vestiu sua armadura, pegou as coisas, montou no seu cavalo maravilhoso e partiu para a guerra. Andou um dia inteiro, parou para deixar o cavalo beber água. Quando ele desceu, quando ele apiou do cavalo assim na beirada do riacho, ouviu uma voz assim: Senhor, eu posso te ajudar? Ele olhou, viu um velhinho caquético, agora desse sua mente, ia assim para aqueles, sabe aqueles filmes faroeste? Já viu aqueles velhinhos? Bem caquéticozinho, com bigode assim? Imagina aí, você é capaz de imaginar? Então deixa a sua imaginação andar um pouquinho. Ele olhou, viu um velhinho daquele, e ele virou para o velho e disse assim: como? Eu sou o samurai mais hábil da minha terra, mais forte, mais ligeiro, perfeito na batalha. Como que você, um velho caquético desse, quer me ajudar de alguma forma? Ele disse: simples, a guerra é para o sul, você está indo para o norte. Cuidado, muito cuidado, para você não tentar fazer o errado ser certo, porque não tem nada pior na vida do que nós tentarmos fazer o errado dar certo e continuar fazendo com que ele dê certo, porque quanto mais certo ele der, mais nós nos distanciamos da transformação que Deus quer fazer na nossa história. Jesus ouve de Zaqueu
que ele teve uma compreensão que não podia mais ser daquele jeito a vida. E é isso que eu estou orando para acontecer aqui nessa manhã. É gente que vai dizer, não dá mais. Mas não dá mais porque a camisa é aqui, você vai botar ela aqui. Não é não dá mais porque o cabelo é curtinho, você vai deixar ele crescer. Não dá mais que você vai tirar um brinco, um piercing, parar ou pôr maquiagem. Não é isso. Não vai dar mais porque eu me tornei um cara rico. E mais difícil é passar um rico entrar no reino dos céus do que passar um camelo no fundo de uma agulha, porque nós temos uma autossustentabilidade que precisa ser desconstruída. Precisa ser destruída. E aí quando Zaqueu fala, Jesus fala assim, hoje entrou salvação nessa casa. Olha para o texto, vou ler para você. Versículo de número 9. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que nós precisamos entender, queridos, nessa manhã, é que se nós quisermos a nossa vida restaurada, significa que ao termos esse contato de olhar com Jesus, e ao sentirmos e ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você agora, você tenha a capacidade de dizer, vou pegar minha vida e vou dividi-la com quem precisa, com quem sofre, com quem necessita. Eu vou dar valor à minha existência, eu vou deixar de ser da periferia, eu vou fazer parte. E eu vou para além daquilo que manda a lei religiosa. Eu não vou devolver. Aí ele entendeu, sem nunca ter ouvido Jesus, quando Jesus diz assim, estão querendo tirar sua blusa? Dá também a capa. Estão te querendo fazer andar uma milha? Vá 2. Eu não quero simplesmente cumprir preceitos religiosos, eu quero viver de uma maneira que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, na nossa vida. Então eu queria que você tivesse coragem de fazer uma coisa. Vê se você tem coragem. Porque eu dei 3 dicas, né, Edu? Eu fechei o iPad, eu levantei o iPad, eu faltei pouco pedir para o tecladista vir. Isso porque nós combinamos no intervalo. Deu errado no primeiro culto. Tá em família, deixa eu falar. Deu errado no primeiro culto. Aí no segundo tá eu, o Edu e o tecladista, que nem aqui apareceu. Jesus deve ter levado ele. Aí o Edu falou assim, a dica é, na hora que o senhor fechar o iPad. Aí eu fechei, botei ele aqui, segurei o iPad, abri de novo, fechei, balancei o iPad. E eu tava lá, o tecladista, onde é que tá? Saiu da caverna. Dá uma salva de palmas pro tecladista, gente. Olha lá. Próxima vez eu vou pedir o pessoal da mídia para colocar assim, tecladista na hora, vai. Queria saber se você tem coragem de fazer uma coisa. Porque aí, ó, se o tecladista estivesse lá, musiquinha, pezinho de galinha, você às vezes levantou sua mão, porque, sei lá, lembrou você de alguma coisa. Se eu dissesse, gente, vamos, quem quiser aceitar Jesus, levanta a mão aqui, talvez vários de vocês fariam, talvez empolgados pelas palavras que eu falei, talvez tocados pela música, pelo louvor que foi feito aqui de forma tão assim, de quebrantamento para nós. Mas eu queria fazer um desafio. Quantos de vocês aqui têm coragem de olhar para você e se perguntar se você só teve um encontro com Jesus ou se você foi por Jesus transformado? Quantos? E mais, porque nós vamos orar por isso. Quando você perguntar, que desculpa você vai dar para continuar fazendo exatamente o que você vem fazendo até agora? Ou você vai ter coragem de dizer, chega, Senhor. Chega. Porque, queridos, eu já vi homens e mulheres justificarem uma atitude sexual promíscua pelo fato de que não querem ficar sozinhos. Dezenas de vezes. Dezenas.
De gente que eu digo, mas como é que você quer que sua vida vai para frente? Se você não pauta assim, pastor, mas é porque eu não quero ficar sozinho. Tá, então se não ficar sozinho, significa que você sair transando com todo mundo que aparece na frente, poder fisgar alguém. Certo? Eu já vi homens e mulheres que justificaram para mim o dinheiro que ganham, da forma que ganham, porque de outra forma não ganhariam. Tá, mas então, nós estamos falando então é de você vender sua alma para poder ter. Você tem coragem de se perguntar agora, sob, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, querido? Senhor, eu só olhei para o Senhor e o Senhor olhou para mim e pronto? Ou eu estou disposto a entrar nesta relação com o Senhor, que vai transformar a minha vida? E veja que eu não estou falando para você de transformação do preceito religioso, porque se fosse, aqui eu teria pegado o valor mais 1/5 e entregado. Eu estou dizendo para coisa que ultrapassa, é de encontrar razão para viver, é de encontrar beleza na relação com Deus, é de fazer escolhas baseadas na influência do Espírito de Deus, e não interessa se isso é popular ou se não é popular, é de escolher caminhos, não porque ele é mais largo, mais fácil, não, é de escolher caminhos porque a influência do Espírito de Deus me leva para essa direção, é de escolher pessoas, porque você sabe que você está agindo debaixo da autoridade do nome de Jesus, é de fazer escolhas de vida, de investimento, de tempo e de dinheiro, baseado nisso. Quem tem coragem? Vamos orar? Feche seus olhos e a gente vai orar. E se você tiver coragem, pergunta isso para Deus. Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, e não há no meu coração a menor dúvida de que Teu Espírito está aqui, Senhor, e de que Ele está não só falando conosco, Ele está tendo encontro com pessoas, Ele está levando olhares a se cruzarem, o encontro do olhar do Senhor para o olhar daquele que busca. Eu também não tenho a menor dúvida, Senhor, de que o Teu Espírito está trazendo à tona, está salientando, está fazendo lembrar, está incomodando, está apontando, para que eu e todas essas pessoas aqui possamos reagir como Zaqueu. Jesus entrou. Cabe a nós levantar e dizer: Senhor, eu vou pegar isso e fazer aquilo, e isso aqui vai. Cabe a nós determinar as atitudes que vão demonstrar que o propósito de Deus está se cumprindo na nossa vida. Cabe a nós, Senhor. Cabe a nós dar os passos que vão mostrar para as pessoas que Jesus entrou na nossa casa e de que salvação foi instalada na nossa vida. Porque a hora que a salvação do Senhor foi instalada em nós, nós nos tornamos objetos de salvação para a vida de tantos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero orar por aqueles que estão no seu coração dizendo isso. Espírito de Deus, vem. Vem, Espírito de Deus. E enche essa vida, Senhor. E dá total e absoluta convicção e clareza, para que a nossa vida possa ser transformada pela presença do Senhor em nós. Você pode dizer amém, querido?